Amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou o Valdir Pedrosa e hoje iniciaremos os nossos comentários acerca do capítulo 13, que trata de um dos principais fundamentos da prática da caridade. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, começa o estudo trazendo duas passagens do Evangelho de Jesus. A primeira está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Abre aspas. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Fecha aspas. A outra passagem para estudo se encontra também no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, versículos 1 a 4. Abre aspas. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o. Fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Fecha aspas. Bem, nós temos então duas passagens cujo principal objetivo é nos mostrar que precisamos fazer o bem sem ostentação. Na primeira passagem, Jesus diz que quando dermos esmola, quando beneficiarmos alguém, não devemos fazer nenhum tipo de alarde, não soar as trombetas como fazem as pessoas hipócritas, para que sejam vistas pelos homens. Jesus diz que toda ação benéfica deve ser feita com simplicidade, sem ostentação. Já na segunda passagem, Jesus cura um homem da lepra, doença muito comum em seu tempo, e pede ao beneficiado que também não fale disso para as outras pessoas. Em outras palavras, o Cristo nos ensina que a prática da caridade deve ser feita de forma simples, humilde e sem nenhum tipo de alarde. Ninguém precisa ver ou saber que estamos ajudando essa ou aquela pessoa. Ao iniciar sua análise sobre o assunto, Kardec diz que em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Claro, isso é inegável, mas ele disse que ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Ensina-nos o codificador que tal ato constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porque a pessoa que oculta a mão que dá, a mão que auxilia,
Na verdade, é uma pessoa que consegue se abstrair da vida presente e se identificar com a vida futura. É uma pessoa que consegue se colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus, que é, na verdade, muito mais importante. Aquele que prefere o reconhecimento dos homens ao invés do reconhecimento ou da aprovação de Deus, prova que mais fé deposita nos homens do que em Deus e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura. Ora, meus irmãos, quantas pessoas não existem por aí que só dão, que só oferecem, que só auxiliam na esperança de que aquele que recebe irá gritar, bradar por toda a parte o benefício recebido. Ora, quantas pessoas também não existem por aí que, quando estão em público, sob os olhos atentos de outras pessoas, dão grandes somas, mas que, se tivessem em oculto, não dariam uma única moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa, porque fazem isso simplesmente para terem o reconhecimento dos homens. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra em função do bem que pratica, esse já se pagou, já pagou a si mesmo, como diz Allan Kardec. Deus nada mais lhe deve, a não ser punir o seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza de forma admirável a beneficência modesta. Mas precisamos ficar atentos, porque se há a modéstia real, também existe a falsa modéstia, ou a simulação da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Ora, essas são as pessoas que fingem que dão as ocultas. São aquelas pessoas que fingem que praticam a caridade no anonimato, mas sempre fazem questão de deixar uma brecha para que outras pessoas vejam e valorizem a sua atitude. Estes já receberam na terra a sua recompensa, como disse Jesus. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, e isto é tudo o que terão. Allan Kardec, identificando ainda um outro tipo de atitude, faz o seguinte questionamento: e qual poderá ser a recompensa da pessoa que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo? O que o codificador quer dizer com esta pergunta? O codificador está se referindo àquelas pessoas que, ao ajudar alguém, faz questão que o ajudado reconheça a importância do seu benfeitor, que reconheça que o seu benfeitor é uma pessoa que tem uma certa posição na sociedade e que aquele gesto de caridade que ele está fazendo é algo extremamente importante, que às vezes ele está fazendo até algum grande sacrifício para beneficiá-lo. Isso não deixa de ser uma grande covardia moral, porque tudo bem que ela está fazendo o bem a outra pessoa, mas está fazendo com que aquele benefício lhe seja, de certa forma, pesado.
Quem recebe um benefício nessas condições se sente até constrangido em recebê-lo. Isso não é caridade, isso é maldade. Kardec diz que, para esse tipo de pessoa, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porque ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome. E esse é o primeiro castigo do seu orgulho. Claro, está certo o codificador. Quem age dessa forma não vai nem receber do beneficiado uma palavra de gratidão sincera. E quem recebe o benefício em função da forma como ele foi dado, como ele foi concedido, não vai nem bendizer o nome do seu benfeitor junto às outras pessoas. Por isso que Kardec diz que esse aí, não vai receber nem o reconhecimento dos homens. Para ele não existe nem a recompensa terrestre. Allan Kardec ainda se expressa da seguinte forma, abre aspas, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e, salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que o recebe. E, em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Fecha aspas. Nós precisamos nos colocar na situação de quem, por exemplo, pede uma esmola. Lógico que existem os casos onde quem pede a esmola é a pessoa que não gosta de trabalhar, é a pessoa que prefere ficar na vadiagem do que procurar um trabalho honesto, um trabalho digno, e assim vai para as ruas e pede. Mas nem todas as situações são como esta. Existem de fato pessoas impossibilitadas do trabalho em função de enfermidades, por exemplo, e que veem no ato de pedir a única saída para suprir suas necessidades, e muitas das vezes necessidades também de seus familiares, de seus filhos. Então pedem. Pedir uma esmola, pedir um auxílio, um benefício, seja o que for, pode colocar o pedinte numa situação extremamente constrangedora, numa situação humilhante, onde ele obrigatoriamente precisa descer do seu pedestal de orgulho e se humilhar. Dependendo da forma como aquele que dá a esmola, que oferece a ajuda, o faz, pode ainda mais piorar a situação.
Se ele pratica este ato de caridade moral com arrogância, com ar de superioridade, causando um grande constrangimento na pessoa que vai receber a esmola, que vai receber o auxílio, a situação ainda pode se complicar mais, porque aumenta a humilhação. Ou, como disse Allan Kardec, também é muito ruim quando ele faz pesar o benefício sobre os ombros do beneficiado. Olha, eu estou te dando isso aqui, mas você não faz ideia do esforço, da dificuldade que eu estou fazendo ou que eu estou enfrentando para poder te atender nessa situação. Algo que poderia ser feito com o verdadeiro sentido, a essência da caridade material e, consequentemente, da caridade moral, torna-se uma situação extremamente humilhante e degradante, tanto para quem pede e também podemos assim o dizer, para aquele que dá. É por isso, meus amigos, que Allan Kardec, consoante aos ensinamentos de Jesus, orienta os adeptos da doutrina espírita para que pratiquem a caridade sem ostentação, da forma mais simples possível, a fim de não ferir e não melindrar ninguém. No livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos traz uma belíssima página sobre o versículo 3 do capítulo 8 de Mateus. É uma das passagens que estamos estudando. Este versículo é aquele onde Jesus, estendendo a mão sobre o leproso, toca-o e diz: quero ser limpo. É a passagem em que Jesus, após curá-lo, solicita-lhe que não divulgue o benefício recebido. É a essência da caridade. Emmanuel diz assim, no capítulo 147, Mãos em Serviço. Abre aspas. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Fecha aspas. Emmanuel nos mostra, nesta belíssima página,
que, utilizando as mãos de várias formas, através de inúmeras atividades do bem, podemos beneficiar um número incontável de criaturas. E aprendemos com Jesus que tudo isso pode e deve ser feito na maior simplicidade, sem alarde e sem ostentação. Ainda com Emmanuel, aprendemos na mesma obra, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 37, a reparar as nossas mãos, fazendo o melhor uso possível delas. Precisamos pensar na grandeza e na sublimidade de tudo que nossas mãos podem fazer quando as estendemos para a prática do bem. Temos as mãos que aram a terra, preparando a colheita. Temos as mãos que constroem lares, escolas, cidades, nações. Temos as mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Temos mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria. Mãos que asseguram o reconforto e o progresso da sociedade. Enfim, meus amigos, todas essas mãos se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria. Essas mãos se conjugam no trabalho com muita abnegação para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor do nosso Pai. Mas precisamos também pensar naquelas mãos que, infelizmente, por ignorância, se estendem para as sombras do mal. São as mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em verdadeiras garras de usura. Existem mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e de lágrimas. Também há aquelas mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Temos mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras. Temos mãos que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia, a ociosidade, o comodismo. Todas essas mãos se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e de remorso pelos quais se aprisionam às trevas do sofrimento. Amigos, reparemos assim a que forças da vida estamos estendendo as nossas mãos. Jesus, o Cristo, o Mestre Divino, passou por este mundo estendendo suas mãos no auxílio a todas as criaturas, ensinando, ajudando, curando, afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para nos mostrar o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como se estivesse descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. E tudo isso nos faz refletir mais uma vez que, ao estender as nossas mãos para o bem, a mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Fica aí registrada a orientação de Jesus para fazermos o bem sem ostentação, sem alarde. E na próxima semana continuaremos o nosso estudo sobre o capítulo 13, onde falaremos sobre os infortúnios ocultos e também estudaremos um pouco a passagem do Evangelho conhecida como o óbolo da viúva.